você foi ensinado que estudar muito, conseguir um bom emprego e economizar dinheiro é o caminho certo para ter uma vida segura? E se eu te dissesse que essa lógica do pai pobre e que existe uma outra forma de pensar sobre o dinheiro que muda tudo? Hoje eu vou te contar as principais lições do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, o livro que virou a chave na mente de milhões de pessoas sobre riqueza, liberdade e inteligência financeira. Então pegue seu café e vamos comigo em mais um Resumo Inteligente. Tive dois pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente. Tinha o PhD e fizeram um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford e para a Universidade de Chicago, sempre com bolsas de estudo. O outro pai nunca concluiu o segundo grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos usufruíram redes consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido de aceitar ou rejeitar os seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista divergentes. A visão de um homem rico e a visão de um homem pobre. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início das suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Muitos de nós aprendemos sobre o dinheiro com os nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar em ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. O dinheiro não é ensinado nas escolas. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve em boa média a políticos e funcionários públicos muito instruídos, que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Como tive dois pais a me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos pensamentos sobre a nossa vida. Por exemplo, um pai costumava falar: não dá para comprar isso. O outro
proibia o uso dessas palavras. Insistia em que eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Num caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga você a refletir. Meu pai, que logo ficaria rico, explicava que ao falar automaticamente não dá para comprar isso, o seu cérebro para de trabalhar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém o seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprasse tudo o que desejássemos. Ele incentivava fanaticamente que exercitasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte fica, mais dinheiro eu ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente não dá para comprar isso era um sinal de preguiça mental. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que falasse desse assunto durante as refeições. Um dizia: em questão de dinheiro, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro: aprenda a administrar o risco. Um recomendava: nossa casa é o maior investimento e o nosso maior patrimônio. O outro: minha casa é uma dívida, e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro deixava-as para a última hora. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que eu pudesse criar empregos. Ter dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam as suas vidas por meio dos seus pensamentos. Por exemplo, o pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que eu estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é algo temporário, ser pobre é algo eterno. Meu pai pobre dizia: não ligo para o dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. O poder dos nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para mim a tomada de consciência de meus pensamentos e da forma como eu me expressava. Observei que o meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa dos seus pensamentos e ações. Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, o que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funcionava o dinheiro e para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir uma e outra vez: o dinheiro trabalha para mim. Lição 1: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Se você não aprender a tomar uma decisão rapidamente,
não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem firme. Eles recebem satisfeitos os trancos da vida. Para estes, isto quer dizer que precisam e querem aprender alguma coisa. Eles aprendem e prosseguem em frente. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. Se você aprender essa lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida toda culpando o emprego, um baixo salário ou o seu chefe pelos seus problemas. Passará sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva os seus problemas de dinheiro. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for uma pessoa assim, você passará a sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E então morrerá como um velho rabugento. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador. Você passa a vida na rotina, fazendo as coisas certas, mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o seu entusiasmo pela vitória. No íntimo, só você saberá que não foi atrás disso. Você escolheu a segurança. Se você pensa que o outro é o problema, então terá que modificá-lo. Se perceber que você é o problema, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhes digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Se você não se zangar e aceitar um baixo salário, seu chefe não tem nada a ver com isso. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e um desejo ardente. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir seguras, ou seja, não são conduzidas pela paixão, são conduzidas pelo medo. É por isso que elas aceitam o emprego com um salário baixo. Algumas pessoas dizem que o chefe explora os empregados porque não paga tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas se exploram a elas mesmas. O medo é delas. Saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar no emprego. O medo de não pagar as contas, o medo de ser mandado embora, o medo de não ter dinheiro suficiente, o medo de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava do dinheiro e fica zangado com o patrão. A maioria das pessoas tem um preço, e tem um preço por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o contra-cheque, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então, se define o padrão. Que padrão? Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. E assim o ciclo se repete. Suas vidas, então, são conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que eu chamo de corrida dos ratos. Vocês precisam ter o hábito de pensar sobre como estão se sentindo.
Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. As pessoas têm medo de ficar sem dinheiro. Em lugar de enfrentar o medo, elas reagem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente em lugar de usar as suas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria e do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem em vez de pensar. Em vez de falar a verdade como se sentem, elas reagem aos seus sentimentos e não pensam. Elas sentem um medo, vão para o trabalho esperando que o trabalho acalme esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme o seu medo. E novamente nada acontece. O medo as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho medo as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse medo que lhes rói a alma. O dinheiro conduz as suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. O dinheiro controla suas emoções e, consequentemente, suas almas. Deixe-me falar dessa outra emoção, que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro o desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que acreditam que o dinheiro pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar as suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, é mais importante que você use essas emoções ao seu favor e ao longo prazo e não deixe que elas conduzam e controlem os seus pensamentos. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmos. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passam a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos estão conduzindo elas. É como a história do burro que movimenta o carro enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à sua frente. O dono do burro pode estar indo aonde deseja ir, mas o burro está correndo atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. A regra número 1 do jogo é que você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se você deseja ser rico, isso é tudo que você precisa conhecer. É a regra número 1. E é a regra única. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é profunda. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. As pessoas ricas adquirem ativos. Os pobres e a classe média adquirem obrigações pensando que são ativos. Um ativo é algo que põe o dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso.
Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe a sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, passe a vida comprando passivos. É o desconhecimento dessa diferença que provoca a maior parte das dificuldades financeiras na vida real. Analfabetismo, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que elas não podem ler, sejam palavras, sejam números. Alguma coisa não está sendo compreendida. Os ricos são ricos porque possuem nível de alfabetização superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se você quer ser rico e conservar a sua fortuna, é importante ser alfabetizado do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. Qual o ativo que eu sugiro a você ou a seus filhos adquirirem? No meu mundo, ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes. 1. Negócios que não exigem minha presença. Sou o dono deles, mas eles são administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. 2. Ações. 3. Títulos. 4. Fundos mútuos. 5. Imóveis que geram renda. 6. Promissórias. 7. Royalties de propriedades intelectual como música, escritos, patentes. 8. Tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, podia sair da corrida dos ratos de ser empregado. E isso foi possível dados aos sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com essas lições. Sem esses conhecimentos, que chamam de QI financeiro, meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora, divido com outros, por meio de seminários, tudo o que eu aprendi. Sempre que faço minhas palestras, lembro aos ouvintes que o QI financeiro se compõe de 4 grandes áreas. Contabilidade é o que chamo de alfabetização financeira, uma habilidade vital se você quer construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sobre a sua responsabilidade, mais acuidade é exigida ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro, os detalhes. A alfabetização financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras. Isso lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Investimento, o que eu chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Isso envolve estratégia e fórmulas. É o lado direito do cérebro, ou o lado criativo. Entendimento dos mercados, a ciência da oferta e da demanda. A necessidade de conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção. As principais habilidades administrativas necessárias para o sucesso são: gestão de fluxo de caixa, gestão de sistemas, incluindo você e o tempo dedicado à sua família. 3. Gestão pessoal. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. É a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com o outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho. A base para o sucesso pessoal. São habilidades de comunicação como redigir, falar e negociar, que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades que exercito constantemente, fazendo cursos ou workshops para expandir o meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído trabalhava cada vez mais arduamente, quanto mais competente se tornava. Ele também se via cada vez mais encurralado, quanto mais se especializava.
Embora seu salário aumentasse, suas escolhas diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm habilidades limitadas, às quais recorrer. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo da rejeição, tanto mais fácil será a sua vida. Mesmo que as pessoas tenham estudado e se alfabetizado do ponto de vista financeiro, elas ainda podem enfrentar obstáculos para se tornar financeiramente independentes. Para aqueles que querem coisas a fazer para começar, irei compartilhar resumidamente um pouco do que eu faço. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, pare e avalie o que está funcionando e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pare de fazer o que não funciona e procure algo novo para fazer. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, eu vou a livrarias e procuro livros dos assuntos diferentes e originais. Chamo-os de fórmulas. São livros que ensinam como aplicar de uma forma que eu não conheço. Descubra alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Convide-o para almoçar, peça dicas, macetes de negócios. Faça cursos e assista podcasts. Pague seminários e palestras sobre o que você quer aprender. Faça muitas ofertas. Quando eu quero um imóvel, eu procuro muito e, em geral, faço uma oferta por escrito. Se você não sabe exatamente quanto oferecer, eu também não. Isso é tarefa do corretor imobiliário. Eles fazem as ofertas. Eu procuro trabalhar o mínimo. Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram pequenas. O coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo aos 60 anos. Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Agir é sempre melhor do que ficar parado. Haja agora. O dinheiro não é apenas uma ideia. Se você quer mais dinheiro, mude simplesmente a sua forma de pensar. Toda pessoa que se fez por si própria começou com uma ideia pequena, que transformou em algo grande. Instrução e conhecimento sobre dinheiro são importantes. Comece cedo. Compre um livro, participe de um seminário, pratique. Comece com pequena escala. O dinheiro é só uma ideia. Há um livro chamado Pense e Enriquece. O título do livro não é Trabalhe arduamente e enriqueça. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar com afinco para você, e sua vida será mais fácil e mais feliz. Nos dias de hoje, não procure segurança, seja esperto. Todos receberam 2 grandes dons, sua mente e o seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você é só. Você tem o poder de determinar o destino de cada nota de dólar que chega às suas mãos. Finalizamos por aqui mais um resumo inteligente. Se você gostou desse resumo, compartilha com os seus amigos. Se você quer se aprofundar ainda mais nessa leitura e nesses ensinamentos, o link para a compra desse livro de uma forma segura e que chegue em sua casa está na descrição desse vídeo. E já se inscreve no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.